Alô, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça. Desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Você que ainda está no sistema, que não me conhece, você passa a me conhecer, sabendo que comigo não há mentira. Eu não minto. Eu falo o que está aqui dentro. Se você não acredita nesse livro, muito menos você vai acreditar naquilo que eu estou falando. E o título da mensagem que eu tenho, a oração vem de ação. Então, meu irmão, esse é o título da mensagem. A oração, ela vem de uma ação. Então, meu irmão, minha irmã, de todo este Brasil, em outros países fora do Brasil, aonde entende e fala o português. Então, eu estou aí já 3 anos e meio, 44 anos fiquei dentro do sistema. Eu falo daquilo que eu vivi. Sei muito bem o que eu estou falando. E não adianta se levantar quem quer que se levanta. Porque tem vindo pessoas até a minha casa, até a minha. Eu faço 2, 3 perguntinhas para eles. Eles embaraçam. Inferno! Eu digo a ele. Mas inferno? É, inferno. Porque... Eu falei assim, o que é inferno? Inferno é um lugar de fogo e enxofre, onde as pessoas vão ser jogadas ali dentro. Certinho, tudo bem. Mas vai ser jogado o que lá dentro? As pessoas que não... Mas olha, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus e o corpo vira terra. Vai ser jogado o que lá dentro? Aí eles já dão uma bambeada. Vai ser jogada a alma. Mas o que é alma? Aí já vi pastores grandão se embaraça. Começa a querer explicar, fala, não. O que é alma? Eu falei, a alma está atrelada ao corpo, meu irmão. Você não sabe o que é alma? Olha Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma está junto com o corpo. A alma é seu raciocínio. É o que domina, está aqui dentro. É ela. Quando uma pessoa perde a memória, a pessoa morreu. Não tem mais sentido a vida. Então a alma do homem é a memória do homem, é a mente do homem. Essa é a alma. Mas isso é ensinado dentro Não. Mas se você quer aprender, você vem para a graça. Mas, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Oração. Se fala muito nesses movimentos de oração. Nós temos que orar porque a igreja está em pecado. Mas espera um pouco. A igreja está em pecado? Então o que vocês estão fazendo? Você não fecha essas portas. Vocês não abrem um boteco, abrem uma casa de show, um salão de baile, casa de jogo, qualquer outra coisa. Já que vocês já estão aí 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, vocês estão em pecado, vocês estão perdendo tempo. Que pecado? Não, nós temos que orar, nós temos que jejuar. Irmão, essa carne nunca ela vai se santificar. Porque o que está lá dentro já está pronto. O que está lá dentro já veio de Deus e volta para Deus. Essa carne vira terra. Foi o que Deus disse. Foi Deus, não foi o homem quem disse. Lá 3:19, lá de Gênesis. Tu vieste do pó, e para o pó tornará e virará pó. Acabou. Então, meu irmão, não adianta orar. Você ora para quê? Oração muda alguma coisa na vida da pessoa? Me diz, quantas vezes você já orou para que alguma coisa não acontecesse? Aconteceu a mesma coisa. Quantas vezes você orou pedindo alguma coisa e não aconteceu nada?
irmão, é porque você não ora com fé. Porque se você orar com fé, algo acontece. Mas e esse povo que vive orando na cabeça do povo, aí não acontece nada? A mesma coisa. Irmão, oração, orar, é coisa judaica. Isso veio dos judeus. Eu já falei e repito. Porque Deus vivia distante deles. Então eles oravam para ter comunhão com Deus. Eles falavam, buscavam Deus em oração. Era um costume judaico. Vocês podem ver que tinha horário e tinha dia. Hoje existe ainda uma tal de estilo de oração, mesa de oração, corrente de oração. De onde surgiu isso? Então são as coisas que não edificam nada, 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 nada. Oração muda o que na vida de uma pessoa? Se uma pessoa orar o dia inteiro, ele começar a orar às 6 horas da manhã, e vou me colocar fico bem tranquilo, como, bebo, fico deitado, assistindo televisão, ouvindo música, passeando e a pessoa lá, orando. Não almoça, não bebe água, fica lá o dia inteiro. Quando é 6 horas da tarde, aquela pessoa entregou o seu jejum e a sua oração. Eu pergunto, o que mudou na vida da pessoa? O que ela é mais do que eu? Nada. Ela é a mesma pessoa. Porque eu tinha na minha mente, eu passava a noite inteirinha na oração. No outro dia eu saía da oração. Muitas vezes, ao vir para casa, eu já vinha discutindo com alguns que tinham participado da oração. Participei a noite toda aí, eu não vi nada. Deus não falou nada, Deus não curou, Deus não fez nada. Eu falo, não fez porque você não... Não, porque... E já começava a discutir. Por quê? Porque oração é carnalidade. É coisa da carne. É coisa da sua própria carne. Jesus foi bem claro. Quando orai, entra no teu aposento, no capítulo 6 de Mateus, e fala secretamente. Não é aquele... Não, fala secretamente. E quero dizer, qual é mais importante, a oração ou a ação? Ação. Não oração. Se você chega com fome, eu estou morrendo de fome, então eu vou orar para você. Não. Eu quero um prato de comida. Quero comer. Orar para quê? O que é oração? Vai valer o quê? Para que serve a oração? Nada. Sabe o que é nada? Nada. É só barulho, só blá, blá, blá. Eu tive 40, não tenho nem quantas vezes campanhas de orações, jejum. E o que acontecia? Nada. Quando entrou a epidemia em 2020, o mundo inteiro rezou. Reza e oração é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco. O que é oração e reza? É tudo a mesma coisa. E o que aconteceu? Nada. Aconteceu alguma coisa? Nada. O que fez parar? As vacinas. Quantas pessoas que ora, vai no velório, aliás, no velório não, no hospital, faz as campanhas de oração, não acontece nada. Quando o Leandro estava no hospital lá em Goiânia, juntava aquele grupo de pessoas religiosas, ficava na frente do hospital, rezando, orando, ele morreu a mesma coisa. Então pare com essas coisas. A ação é importante. Não adianta, você precisa de uma viagem rápida. Eu preciso de uma viagem agora. Vou orar. Orar para quê? Você tem que ligar para um Uber, para um táxi, ou chamar um amigo para te levar ao seu local. Não pensa que você vai fazer oração, vai descer um anjo, pegar você, fazer como fez com Felipe, transportar você de um lugar para o outro. Pare com essas coisas. Então, oração e ação. A ação é muito mais importante.
Ah, eu não tenho nada em casa. Acabou tudo em casa. Tudo bem. Imediatamente. Vai lá no mercado, lá o dirigente, aquele dinheiro que está lá é para essa finalidade. O dinheiro, os dízimos e oferta que entrava dentro do santuário naquele tempo era para as viúvas, para os órfãos e para os necessitados, que não fazia nem parte do templo, mas eles comiam e bebia. Onde está isso? Deuteronômio 14, 29 e 30. Você vai encontrar. E se você olhar no versículo 28, era de 3 em 3 anos que era levado o dízimo. E aí? Como é que você vê? Como é que você me explica isso, ô seu Bram Bram Bram? Você que anda dando um aí de pastorzão, sabidão, explica isso pro povo. Que dízimo era dado a cada 3 anos. Está lá no 20, versículo 28, no 14. O 29 fala que era para as viúvas, para os órfãos. Então hoje, uma viúva tem por direito de ir buscar, como ela tem a sua aposentadoria, chega no dia, ela vai lá no banco e saca a sua aposentadoria. Ela não tem que ligar, eu quero saber se minha aposentadoria veio. Não, a aposentadoria está lá. Assim, uma viúva, um órfão, de pai e mãe, por exemplo, tem o direito de chegar nesse local que chama de igreja e falar assim, vem aqui buscar minha cesta base. Mas esse livro disse isso. Que a finalidade que Deus criou o dízimo era para substituir uma tribo, que era os levitas, que não trabalhava. E as viúvas, os órfãos e as pessoas que necessitavam da comida. Era para isso. Não é para enricar essa cambada que hoje está aí, esses pilantras, que hoje são pilantras, que se veste, são, como a Bíblia diz, pele de ovelha, mas são lobos cruéis devoradores, são os pilantras que abrem templo para lavar dinheiro. Porque o governo dá pouca importância, eles pegam milhões e milhões e vai investindo e o governo não toma conhecimento disso. É o que nós estamos vendo hoje. Como eu disse semana passada, uma quadrilha de bandido, 8 pastor, se deram o título de pastor e abriram igreja e lavavam o dinheiro dos roubos que eles faziam. E ninguém desconfiava. Até quando desconfiou, puseram os 8 na cadeia. Isso aconteceu, parece que no estado de Goiás. É que vocês ficam aí chocados. Hoje eu vou pro culto, tal. Eu estou atento, direto, olhando tudo, vendo tudo que está à minha volta. Sou como uma águia. A águia, quando ela está em cima de um monte, um morro, em cima de uma árvore alta, um lugar bem alto, os olhos dela estão atentos, olhando tudo que está à volta dela. Assim sou eu. Eu estou aí, sempre li centenas de livros, fiz teologia, escatologia, eu fiz hermenêutica, eu estudei centenas de livros, eu estudava e orava, jejuava, mas hoje eu conheci a graça, eu joguei tudo isso fora, eu parei. Irmão Nilson, você não ora? Eu pergunto, orar para quê? Para que eu vou orar? Eu não sou judeu. Eu agradeço a Deus. E o que eu aprendi, que a oração, se eu quero fazer uma oração, se eu quero orar a Deus, eu já ensinei isso, que a palavra orar vem de 3 palavras. A-R-A. Primeira palavra, você vai orar? Não é você dobrar o joelho, passar horas ali, não. Simplesmente, você olha para dentro de você. A palavra é olhar para dentro de você. Olha quem você é. Você hoje está na graça, olha para dentro de você. A palavra R, retirar o que está de mal dentro de você. E a palavra A, agradecer o que Deus tem feito na sua vida. Pronto, acabou. É isso que nós temos que fazer. Senhor, olha para... Senhor, eu sei que eu tenho feito muitas coisas, mesmo estando na graça. Muitas vezes a minha carne tem tropeçado, como diz o apóstolo Pedro, ali no capítulo 5, versículo 8. Sede sobre e vigiai,
porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É a nossa carne. Então você vai fazer um agradecimento a Deus, você fala, Senhor, você olha primeiro, em vez de você olhar a vida do seu próximo, aquele ou aquela, olha para si. Ou olha para dentro de si. Senhor, retira todos esses maus pensamentos, retira esses problemas. Eu não consegui ainda mudar. Eu continuo, eu estava no sistema, eu era assim, agora eu vim para a graça, continuo, então retira. E há agradecimento. O-R-A, orar. Agora, ação, oração, que fazia os judeus, eles esperavam a ação de Deus, o mover de Deus para uma batalha, quando eles iam invadir o inimigo, eles iam atacar, eles queriam saber, então eles entravam, então tinha motivo. Os judeus eram muito perseguidos, porque eles eram odiados, como era e continua sendo até o dia de hoje. Então eles faziam isso, buscava a Deus para eles poder, então, ter ali uma resposta de Deus. Mas nós não precisamos. Eu estava ouvindo o irmão da Graça aí dizendo assim, minha mulher ia operar. Ela ia passar por uma cirurgia. Eu não orei, uma palavra eu não disse. Simplesmente eu pus ela no carro, levei no hospital, ela fez a cirurgia, voltou para casa, tá tudo bem. Se orar, não orar, qual a diferença que vai fazer? Aconteceu isso porque eu orei. Aconteceu isso porque... Não, porque tudo já está no plano de Deus. Tudo está no querer de Deus, está na vontade de Deus, no que diz Salmo 139, versículo 16. Tudo já está escrito ao seu respeito, o que você vai passar. Outro não passa, é aquilo. Oração não muda, Deus não muda. Se tem um filho, um pai, uma mãe, seja quem for, está ali doente e já determinou o seu tempo, como Jó 14:5, nós temos um tempo de vida aqui nessa terra. Então não adianta você orar. E aquilo ali acabou. Eu conheço pastores, amigos meus, aí ficou revoltado com Deus, colocou a igreja, a esposa dele estava com câncer, e os médicos, e tal, os médicos desenganou, o médico desengana, mas Deus não desengana. Nós confiamos em Deus. E a igreja orando, mas não, é a mesma coisa. Não pare com essas coisas. O que você tem que passar, o que eu tenho que passar, não adianta, a oração não vai mudar. A oração não muda o plano de Deus. Deus vela pela sua palavra. O que Israel tinha que passar, ele passou. Israel passava e passou e está passando. Então, pare. Então, por isso que eu digo, a ação é importante. Uma coisa que se resolve na hora. Até nos conta terminando já a mensagem, eu me lembrei aqui que chegou um camarada montado num belo cavalo. Parou na porta de um bar, sem dinheiro. Ele olhou, viu aquele povo bebendo. Aí ele olhou, falei, como é que eu faço? Tô com a goela seca, vontade de beber uma. Aí ele falou, do jeito que eu tô agora, eu dou esse cavalo arriado, do jeito que tá aí, esse cavalão bonitão aí, a troco de uma pinga. O cara falou, o quê? Você dá esse cavalo a troco de uma pinga? Ele falou, não, oxa, então é comigo mesmo, enche o copo. Não é só uma, não, pode pôr um copão cheio pra ele aí. O cara encheu o copo, ele virou na goela, bebeu, bateu no peito. Agora sim. O cara falou, tudo bem. Agora o cavalo é meu. Ele falou, como o cavalo é seu? Mas não foi o que você disse? Do dia que você estava, você dava aquele cavalo? Então, mas a palavra está correta. Do jeito que eu estava. Agora não estou mais. Agora já bebi a pinga, já aliviei. Foi embora. Montou no cavalo, foi embora. Então, assim, meu irmão, a ação é uma coisa de repente. Você chega
dentro da sua denominação. A conta de luz foi cortada, ou vão cortar. O meu gás acabou. Imediatamente, aquele camarada lá, se diz seu pai na fé, que pai só existe, que Jesus diz a ninguém na terra chamei de pai, espiritual falando. Porque pai biológico nós temos, mas ele diz no sentido, pai, eu sou seu pai Abraão, já ouvi muito isso dentro do Evangelho Quadrangular. Quando eu era do Evangelho Quadrangular, eu ouvi muitas essas besteiras, essas tolices. Eu sou seu pai Abraão. Você tem que investir no seu pai Abraão. Você tem que dar o melhor para o seu pai Abraão. No aniversário, vocês têm que dar terno, roupas, presente, relógio para o seu pai Abraão. Ouvi muito essas besteiras lá dentro. E tinha uns idiotas que davam. Eu nunca dei nada. Malemar dava os parabéns. É o que eu fazia. E eu era pastor lá dentro. Não dava nada. E também não queria nada. Então assim, bem, então o que eu vejo hoje nesses movimentos, que quando você precisa de ajuda, você vai falar com aquele camarada que se diz seu pai na fé, que ele não é nada seu, é um peão. Para mim é um peãozinho. É um Zé Ruela que está lá. Você vai falar com o Zé Ruela? Ah, eu vou falar com a igreja. Para a igreja trazer um pacote disso, pacote daquilo, tá. Não, espera um pouco. É para Zé Ruela imediatamente ir lá, pegar um tesoureiro, ir lá no mercado, pega o carrinho e põe o que você quiser aí dentro. Quando vai ficar essa compra? R$2.000, não importa. Se um carrinho não dá, pega dois. R$2.000, R$3.000, está aqui. Por quê? É para isso. É para isso que é dado o dinheiro. Aliás, nem precisava dar dinheiro. Se dízimo é comida, conforme a Bíblia mesmo relata, que só dava dízimo quem plantava, quem não plantava não dava nada. 27 do 30 a 34 de Ezequiel não. Então você vai encontrar, de Levi, você vai encontrar que só quem possuía a terra que dava. Se você não fosse um possuidor da terra, você não dava nada. Então agora o que eu digo para você é o seguinte, você não tem que se preocupar em dar nada para ninguém, nem satisfação você tem que dar, porque eles não devolvem. Aquilo ali é para eles comprar fazenda, comprar boi, encher de boi, comprar avião, comprar mansão, ir para Miami, passear, é para eles divertir. Isso eles estão zoando com a sua cara. Isso daí são uns, como se diz, não se rouba. Somente, como se diz hoje, existem muitas formas de roubar. E a pessoa rouba do povo e o povo ainda agradece eles ainda. Tem gente que defende. Ontem eu estava ouvindo um programa aí e falando aí de um camarada aí, de um péssimo pastor lá acho que da Paraíba, e ele mostrando a filmagem do camarada que mandaram para ele. Teve um cara lá que falou assim, se eu fosse ele, eu mandava algumas pessoas para executar você. Se eu fosse ele, você não falava dessa forma, eu não dava executar. Um pastor falar uma coisa dessa? Como é que pode chamar uns homens desse de pastor? Os caras fazem as coisas erradas e hoje o povo filma e manda para esse programa. Não esse. Existe, acho que centenas de programas hoje. Eu gosto muito de ver o voo da coruja. Então, eu gosto muito de assistir esse programa. Gosto do Daniel Contígio, gosto muito. Tem muitos outros programas. Tem o Caio Fábio também. Ele fala toda a verdade. E isso só tem gente que se dói. Não pode tocar no ungido de Deus. Quem diz que aquele é o ungido de Deus? Ainda que fosse. Ainda que fosse, porque eu não pensa, porque aqueles homens foram ungidos de Deus, eles fez coisa errada, eu vou passar a mão por cima. Eu sempre falei aqui que Davi foi um covarde. Davi se acovardou, foi um covarde por não matar. Ele era um homem sanguinário, por que ele não matou Saul? Se Deus entregou 2 vezes Saul nas mãos dele, está ali.
no 24 e 26 de 1 Samuel. E por que não matou? Quem diz que Saul era ungido de Deus? Se Deus já tinha retirado o espírito dele e colocou o espírito mau na vida de Saul. E por causa disso, Davi foi culpado dos 85 sacerdotes que Saul matou. Quem foi culpado disso? Aqueles sacerdotes que Saul matou, Davi é culpado. Como eu vou passar a mão na cabeça de Davi? Davi foi um covarde, adúltero, assassino, assassinar o próprio marido da mulher. Eu vou poupar esses camaradas que aqui dentro da Bíblia existe muitos homens que foram. Salomão foi outro também, um mulherento. Eu vou ficar passando a mão e chamando, não chamo nem esses homens de Deus, quanto mais esses vagabundos de púlpito aí, que ficam aí enganando o povo aí, eles são homens de Deus, são ungidos de Deus. Não existe ungido de Deus. Não existe ungido de Deus, nem existe homens de Deus. Deus não tem homem, Deus não tem mulher, não tem nada de unção, não tem nada. Nem essa palavra não é ungida. Isso aqui é papel com tinta. Pare com essas tolices, com essas coisas, colocando minhoca na cabeça do povo e fazendo o povo crer numa coisa que não existe. Mas, meu irmão, minha irmã, se você gostou desta palavra, se essa palavra falou bem, eu creio que você não tem dúvida, mas a ação está muito acima da oração. Fique com esta palavra. Que a graça de Deus permaneça sobre a vossa vida. Graça e paz. Se o te moro.